Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Machado e hoje vamos dar dicas para você que quer ser um futuro soldado da Polícia Militar de São Paulo. Então vem comigo com essas dicas de português. Então pessoal, hoje eu vou dar um pequeno panorama para vocês sobre o que mais cai sobre interpretação de texto na prova da PM São Paulo e como a VUNESP cobra esse conteúdo, beleza? Então olhem só. Primeiro a gente vai notar a diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Não é a mesma coisa. Compreensão são as informações explícitas do texto motivador. As palavras-chave das alternativas ou do enunciado, elas são facilmente encontradas no texto. Então, a compreensão é aquela leitura que você faz e você já encontra facilmente a informação que o enunciado está pedindo, certo? Não precisa de você fazer uma análise profunda, detalhada do texto. Você logo encontra as informações em uma primeira leitura, certo? Já a interpretação não. São as informações implícitas do texto motivador, é aquela leitura entre linhas. É necessário uma análise atenta para identificar as informações. Então, diferente da compreensão, a interpretação você tem que, sim, ler um pouquinho mais com atenção esse texto, ler mais de uma vez. Eu até dou a dica de sublinhar as palavras-chave também, para assim você ter uma percepção de qual é realmente o que o enunciado está pedindo de acordo com o texto, interpretar realmente esse texto, certo? A segunda dica que eu trago aqui sobre interpretação é a diferença entre gênero e tipo textual. Gênero são as várias formas de elaboração de um texto. Há inúmeros gêneros textuais em nossa língua, como, por exemplo, cartas, SMS, bulas de remédio, boletos, enfim, todos aqueles gêneros textuais que utilizamos, por exemplo, a mensagem no WhatsApp, o Facebook, os textos que utilizamos nas redes sociais, na internet, tudo isso são gêneros, ou seja, são meios que encontramos para nos comunicar. E o tipo textual não, o tipo textual é limitado, é a forma como um texto se apresenta e organiza. Então, temos o texto narrativo, injuntivo, descritivo, dissertativo, que você vai utilizar na sua redação também da prova da PM São Paulo. Então, tipo é limitado e gênero é ilimitado. Então, se você gravar isso, você já pesca esse macete quando for diferenciar os dois, certo? Agora, denotação e conotação, que também cai muito nas provas da VUNESP. A denotação é o significado básico, objetivo literal de uma palavra. Exemplos: domadores conseguiram controlar a fera. Esse fera está no sentido do dicionário, ou seja, é um animal ali que está raivoso, uma fera. Já a conotação não, o significado secundário, subjetivo, figurado de uma palavra. Exemplo: você é fera e passará no concurso. Esse fera está no sentido figurado, não quer dizer que você é um animal, um animal raivoso que não vai ser dominado, não. Que você é fera, ou seja, você é muito esperto, você é inteligente, então você vai conseguir passar nesse concurso. Então, lembrando, denotação é sentido do dicionário, conotação é sentido figurado, e que cai muito na VUNESP, então é importante vocês saberem essa diferença, certo? E aí eu trouxe um apanhado de como a VUNESP cobra esse conteúdo. Então, identificar qual frase do texto está em sentido figurado, com certeza. Encontrar informações que atestem a tese do autor, os textos motivadores dissertativos. A VUNESP tende a colocar textos dissertativos nas suas questões, então não são textos literários diferentes de outras bancas, e principalmente são textos longos, ela não facilita, então você tem que ler um texto longo, tá? Não são textos curtos que ela coloca na prova. Interpretação de charges, ela também gosta muito de inserir charges nas questões, e uma leitura comparativa entre textos verbais e não verbais, justamente comparar uma charge com um texto escrito. E na questão vai pedir ali qual é a relação entre essa charge e o texto, o que tem de comum. Então, isso também aí é uma alternativa que a VUNESP gosta muito de utilizar nas suas questões sobre o conteúdo de interpretação de texto, certo? Então é isso, pessoal. Fica ligado aqui que depois eu volto com mais uma dica. Até a próxima!